mas eu creio que Deus, nesta manhã, tem uma palavra que vai falar profundamente no seu coração. Nós estamos, hoje é o Dia Internacional da Família. Eu quero dizer a vocês que vocês estão no lugar certo. Nesta manhã, muita luta, muita dificuldade, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe nesse lugar para que você possa receber essa palavra e sair daqui renovado em nome de Jesus. Quero estar fazendo uma oração, antes de estar ministrando, antes de ler o texto. Feche seus olhos, vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa nesta manhã. Nesse dia, ó Deus, tão especial que é o Dia Internacional da Família. Ó Deus, que nesta manhã, Senhor, família venha sair daqui renovada, restaurada em nome de Jesus. Que casamento, ó Deus, que está, ó Deus, desfeito, que venha fazer, ó Deus, maravilha na vida desses pessoal, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Creio, ó Deus, que o Senhor há de falar ao meu coração e, através do meu coração, alcançar a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? O texto que eu vou compartilhar com a igreja se encontra no Salmo de número 128. O tema da mensagem: Família, projeto de Deus. Deus ama a família. Deus ama a sua família, querido. Deus é contigo. Deus está no controle de todas as coisas. E diz assim o texto. Amém? Vamos ler? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveiras, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de sua vida, vejais os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém, igreja? Eu louvo e agradeço a Deus, a minha família está ali reunida. Eu e minha esposa, nós temos 34 anos de casados, 5 netos, 3 filhos, e eu creio que Deus, Ele tem sido maravilhoso para comigo e para com a minha família. E é isso que Deus quer fazer na família de cada um. É abençoar, é renovar, é restaurar, é restituir. É fazer algo maravilhoso. Quando nós falamos família é projeto de Deus, nós podemos observar e entender que lá no princípio Deus criou o homem e logo lhe deu a mulher como companheira e declarou que não era bom que o homem estivesse só. E pois disso lhe preparou uma auxiliadora idônea. Uma mulher idônea, uma mulher sábia, uma mulher que ajuda, uma mulher que tem sabedoria. Então você vê como que Deus é bom, Deus é maravilhoso. E depois de ter criado o homem e a mulher, Deus juntou-lhes como um casal e o abençoou para que fosse fértil e multiplicasse sobre a terra. Ou seja, ter bastante filho, filhos e filhos e filhos. Que esse é o desejo de Deus, é que a família venha a ser uma família abençoada. Mas lá em Gênesis capítulo 2, 24, diz que, por isso, deixa o homem, o pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, para que vivam juntos em plena comunhão. É isso que Deus quer fazer no casamento, na família, que nós vivemos em plena comunhão. Mas, infelizmente, amados, o tempo que nós estamos vivendo,
o tempo que nós estamos vivendo no dia de hoje, não é isso que a família tem demonstrado. Muitas das vezes nós vemos aí lares, cada vez mais perturbados, famílias em conflito um para com o outro, pais que não são exemplo mais para os seus filhos dentro do seu lar, esposos e esposas que não se entendem mais, irmão querido, que não se fala com o seu irmão, são inimigos. Isso é o quadro familiar que nós estamos vivenciando hoje. Mas não é isso que Deus quer para a minha família, não é isso que Deus quer para a sua família. O desejo de Deus é abençoar a família, porque o propósito de Deus da família é tão grande, querido. É de abençoar, é de curar, de renovar. Mas, infelizmente, lá no princípio, o primeiro casal, ele pecou, ele errou, e com isso a humanidade tem pagado o preço. Mas Jesus, querido, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está sentado ao seu lado, revestido de glória e poder. Tudo por causa da família. A família é tudo, querido. A família é o princípio de tudo. Tudo que existe começou na família. Eu quero dizer para você nessa manhã, valorize sua família. Valorize seu cônjuge. Valorize seus filhos. Filhos, valorize seus pais. Honra eles. Pai, tenha paciência com seus filhos. Estamos vivendo tempos difíceis, amado. A televisão, a mídia só está botando coisa para distorcer aquilo que é princípio de Deus no seio da família. E muitas das vezes nós não atentamos para isso. Precisamos, querido, buscar a presença de Deus, meditar na palavra de Deus, deixar Deus falar o nosso coração. Deus criou a família para ser um lugar de bênção e de descanso. Deus não criou a família para viver em conflito. Deus não criou a família, querido, para viver em discordância. Não, Deus criou a família para ser um lugar de bênção, um porto seguro, um lugar de proteção, um refúgio. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Isaías capítulo 43, versículo 13, querido, diz na última parte ali que fala: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus no meio da família. Somente, querido, eu e você. Deus, ele não entra, Deus, ele não invade, Deus, ele não atropela. Deus só vai entrar no seio da sua família, só vai invadir a sua casa se você der permissão, se você der lugar. O desejo de Deus, querido, é entrar na sua casa, renovar sua família, renovar seu casamento, trazer o seu filho que está perdido, trazer a sua filha que está perdida. Mas para isso, querido, é necessário você tomar posse de tudo que está sendo falado aqui nesta manhã. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva. Ela não volta vazia, e eu creio que Deus está falando ao seu coração. Precisamos levar Jesus para casa, querido. Talvez você vai sair daqui hoje, vai ouvir essa palavra vai até entrar no seu coração, mas de repente, quando você sair daquele portão para fora, Jesus não está mais contigo, você já está pensando em outras coisas, mas que nessa manhã você possa levar Jesus para a sua casa e compartilhar isso com a sua família. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 10 e 14, diz assim a palavra de Deus. Abre comigo aí em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 10 ao 14, que diz assim a palavra de Deus. Então, a ira do Senhor
se acendeu contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez, Uza até ao dia de hoje. Versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, mas para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom e Geteu. Ao 14 diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor o abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A casa de Obed-edom foi ricamente abençoada. A arca da aliança simboliza a presença de Deus, a presença do Altíssimo. A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos, até que o rei Davi se propôs a levar a arca para Jerusalém. Mas na sua primeira tentativa, querido, deu tudo errado. Deu tudo errado. E depois, a arca para Jerusalém ele levou e foi desgraçado. A palavra de Deus ela é tremenda. Tá? O desastre foi tão terrível que o rei Davi ele ficou perdido. Ele não sabia o que ele ia fazer. Aí, nesse exato momento, querido, ele olha e fica chateado, ele fica angustiado, porque o Senhor, ele vai, mata Isa, o filho de Abinadab. E nesse momento ele ficou chateado, ele voltou, não quero, e acabou a arca ficando ali. Mas aí o Senhor fala no coração dele, e acaba que a arca vai para a casa de Obed-edom. E ali aquela família ele foi abençoada, para a glória de Deus. Interessante nós ver que na casa de Obed-edom ficou 3 meses, a arca do Senhor. No período de 3 meses, querido, a família dele foi toda abençoada, não só financeiramente, mas espiritualmente. E o interessante, querido, que diz o texto, depois você vai ler com calma, você vai pesquisar, você vai ver que a família de Obed-edom, todos eles trabalharam na casa do Senhor. Todos eles trabalharam no templo. Uns trabalhavam na porta, outros trabalhavam com a obra de Deus. Precisamos levar Jesus para a nossa casa. Talvez, querido, a gente precisamos de um reajuste na nossa família. Talvez esse reajuste, querido, é o seu envolvimento com a obra de Deus. Talvez a sua casa, talvez ainda não foi alcançada, talvez a sua família ainda falta ser alcançada, talvez precise um reajuste. E esse reajuste, querido, fala de mim, de você. Precisamos se envolver com a obra de Deus. Precisamos se envolver com aquilo que é santo, com aquilo que é espiritual. E abrir mão daquilo que é natural na nossa casa. Um reajuste, querido. Uma agulha, tem um buraquinho bem pequenininho. Você tenta enfiar a linha ali, a linha. Você não consegue. Muitas das vezes você não consegue, você pede para enfiar. Aí você tem que ir devagarinho, tentando enfiar naquele buraquinho, com muito cuidadinho, acaba entrando a linha e ali está tudo perfeito. E assim é a vida, assim é a nossa vida. Assim é a vida familiar, querido. Se nós quisermos levar Jesus para a nossa casa, precisamos ter um reajuste na nossa família. E esse reajuste, querido, às vezes é uma coisa simples, uma coisa bem tranquila. E a gente não estamos vendo a nossa casa ser abençoada. A família, querido, é um projeto de Deus. A presença de Jesus está na sua casa. Vocês têm sentido a presença do poderoso eterno na sua casa? Vocês têm sentido a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa? Aleluias, que maravilha, que bom que você tem sentido. Algumas pessoas, querido, pensam
que pode restituir família sem a presença do Espírito Santo na sua família. Eu quero dizer para você que isso é impossível, querido. É impossível a gente ter uma família ricamente abençoada, uma família ricamente transformada, sem a presença do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa família. E só assim nós vamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. A palavra de Deus em Salmos 127, versículo 1 e 2 diz que o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não estiver no controle, querido, você vai se matar de trabalhar, você vai fazer tudo, mas isso não vai adiantar nada. Precisamos ter a nossa vida no altar de Deus e viver uma vida plena na presença do Senhor. A palavra de Deus está dizendo lá, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tudo é em vão, querido. Então, a família, sem a presença do Espírito Santo, você pode fazer de tudo. Você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom carro, você pode ter uma vida estruturada financeiramente, mas sem a presença do Espírito Santo, nada disso adianta. O que adianta na nossa família, querido, é a presença do Jesus. O que adianta na nossa família é a presença do Eterno. A palavra de Deus diz, querido, que Ele é todo poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, então Ele é que está no controle da nossa família. Entenda isso. Entenda o propósito de Deus na nossa família. Não há possibilidade nenhuma, querido, da nossa família ser abençoada sem a própria presença do Espírito Santo. Precisamos fazer o que Jesus manda fazer. Você está pronto para isso? Fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração? Mateus capítulo 7, 24 diz assim, segundo ensinamento para nós. Mateus capítulo 27, 24 diz assim a palavra de Deus. Mateus 27, 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será como comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica e bota isso em prática na sua vida, no dia a dia, você vai ser como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus, Ele é a própria rocha, Ele é o nosso protetor, é Ele que está no controle de tudo. Só levar Jesus, querido, também para casa, muitas das vezes isso não adianta. Precisamos tomar posse daquilo que Ele está falando. Precisamos crer. A Bíblia nos ensina que aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Precisamos ouvir e construir a nossa família sobre a rocha que é Cristo. Só Deus pode dar essa força, esse poder para nós. Precisamos fazer o que Jesus manda. Precisamos fazer aquilo que o Senhor manda para a nossa família. Interessante, querido, se nós formos olhar a Bíblia no todo, nós vamos ver vários exemplos de homens que ouviu a voz de Deus e foram ricamente abençoados. Mas eu quero falar de Noé. Noé, ele ouviu a voz de Deus e toda a sua família foi salva para a glória de Deus. O Senhor falou com Noé profundamente. Falou para ele: olha, o mundo está corrompido. Eu vou desfazer tudo que há na terra. Mas em você, Jó, farei contigo uma aliança, um pacto. Porque ele viu Jó, um homem justo e fiel. Então, com isso, Jó foi ricamente abençoado. Ele ouviu e começou a botar em prática aquilo no seu coração. E a palavra de Deus diz,
Em Gênesis capítulo 6, 18, que contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entra na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Ele ouviu a voz de Deus, e toda a sua família entrou na arca e foi ricamente abençoada, ela foi salva. Até Nora se deu bem nisso. Até Nora entrou nessa barca, sabia? A minha Nora está aí? Foi levar as crianças? Até a Nora entrou nessa barca. Mas interessante a gente olha esse texto, mas interessante que a gente olhar o Senhor, Ele fala, contigo farei uma aliança, contigo Ele vai fazer uma aliança. Ele não está falando com a família toda, Ele está falando contigo. Então eu começo a entender a palavra de Deus, que o primeiro passo tem que começar comigo. O primeiro passo tem que começar contigo, para que a sua família seja ricamente abençoada. Então preste atenção aqui comigo, eu quero chamar a sua atenção aqui nessa manhã. A nossa família, querido, depende de mim, depende de você. Um dia eu tomei posse disso na minha vida. Eu falei, Senhor, eu preciso tomar posse disso, eu quero que minha família seja uma família abençoada. Eu larguei tudo e fui caminhar com o Senhor, para que a minha família seja alcançada, para que a minha família seja abençoada. Então, querido, Noé foi abençoado, a família toda foi abençoada, porque ele tomou o primeiro passo. Ele tomou a primeira atitude, foi dele. Contigo, ele faz essa aliança permanece até os dias de hoje, querido. Nós somos abençoados porque teve homens, teve mulheres inspirados por Deus naquele tempo, né, que hoje dá um exemplo, né, bíblico para a nossa vida hoje muito forte. Só basta a gente meditar na palavra de Deus e comer a palavra de Deus e ver que ainda há esperança para a nossa família. A nossa família não está perdida, querido. A nossa família é do Senhor. A nossa família é projeto de Deus. No início, Deus criou tudo. A gente sabemos disso. Não adianta a gente fugir dessa situação. Na semana passada, né, chegou uma notícia para mim, do meu neto. Teve um período que meu neto, a minha filha está ali, ela saiu, foi levar meu filho lá embaixo, ele ficou internado quase 1 mês, 2 meses, né? Os pastores aqui orou, a igreja orou, né? Aí o meu outro neto, que é o Lucas, né, ele ficou em casa, sozinho, porque o pai tinha que estar no hospital, a mãe tinha que estar no hospital, fazendo, né, aquele trabalho que a gente já conhece. E ele ficou um pouquinho perdido no tempo. A família dele se desfez. Um tempo ele ficava na minha casa, outro tempo ele ficava na casa da outra avó, e os tios pegavam ele começou a entrar em conflito interno ele mesmo. E ele falava, por que todo mundo vê o Ítalo e não fala comigo, não me vê? Por que todo mundo me chama? Ele começou a ver que a família dele estava se desfazendo. Aí ele teve alta. O Ítalo teve alta. Aí naquela semana minha filha veio aqui na igreja, né, agradecer a Deus de forma de gratidão ao Senhor pelas orações. Passou essa semana, aí o Lucas começou a pedir à mãe dele, mãe, eu posso escrever algo sobre família? E ele foi assim, ele escreveu, ele fez um desenho, né, montou um desenho, escreveu aquilo e a minha filha mandou para mim. Olha o que seu neto fez. Interessante, querido, que nesse tempo que ele ficou sem a família dele, ele foi para o shopping, o pai dele levou para futebol, o pai dele levou para tudo quanto é lugar. Teve algum espaço, né, que o pai dele aproveitou para que levasse ele, para ele sair um pouco daquele foco. E ele escreveu naquela carta, ele fez o desenho, a família dele caminhando. Do jeito dele, né? Um desenho meio assim, né? A gente vai entender. Escreveu a família dele e ele especificou em cima, Igreja de Nova Vida. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que pode isso? Uma criança de poder botar qualquer outra coisa ali, menos a Igreja de Nova Vida. Mesmo em qualquer outra igreja. Porque a criança é assim, a criança não quer saber, a criança quer saber de futebol, de brincadeira. Mas você pode ver, querido, como que Deus usa até uma criança para evangelizar uma família.
para raciocinar aqui comigo. Ele botou Igreja de Nova Vida do Jardim Catarina. Sabe o ensinamento que eu tiro com isso? Que a igreja ainda é um porto seguro para a família. Amém, igreja? A igreja ainda é um porto seguro para a família. A igreja ainda é um porto seguro para quem está lá fora, querido. Agora é necessário nós tomar posse disso. Essa igreja aqui era para estar lotada, hoje estamos no culto da família. E as famílias estão sendo desfeitas aí fora. E muitas das vezes, querido, nós não convidamos, nós não falamos, nós não evangelizamos, nós não fazemos nada em prol da família. Precisamos, querido, abrir nossa boca. Precisamos abrir nosso coração. E convidar a família que está precisando de ajuda. Muitas estão precisando de ajuda. Trazer para a casa do Senhor. Não podemos ficar parados, querido. Porque Deus não quer isso de mim, não quer isso de você. Reajuste. Pequenos detalhes que fazem uma diferença na nossa vida. Reajuste. Se envolver com as coisas que é do reino. Se envolver com as coisas que é espiritual, com as coisas que é de Deus. Para que a sua família seja abençoada. Para que a sua vizinhança seja abençoada. Para que aquele jovem que está na esquina usando droga seja abençoado. Vocês estão me entendendo a mensagem até agora, nessa manhã? Amém, graças a Deus. Precisamos ser exemplo, querido. Terceiro ensinamento. Exemplo. E eu quero dar um exemplo aqui muito claro para mim e para você nessa manhã. Se encontra em Josué capítulo 24, 15. Josué 24, 15 diz assim a palavra de Deus. Porém, se vós parecer mal, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvas, se é os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele toma uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitos desejam, querido, ter uma família abençoada. Mas querem mudança nos outros. Nós não. Muitos desejam ter uma família abençoada. Josué deixou bem claro aqui nesse texto, querido, que seria ele quem serviria ao Senhor para ser um modelo dentro da sua família. Você tem sido modelo dentro da sua família? Para ter uma família abençoada, querido, o primeiro passo deve partir de você. Deve ser um modelo da família. Você, mulher, você, homem. Você, criança, você, adolescente, precisa ser um modelo para a sua família. A família tem que se inspirar em você. A família tem que olhar para você e ver Cristo em você. Como você quer ter uma família abençoada que você não é exemplo dentro da sua casa? Exemplo para a sua esposa. A sua esposa olhar para você e ver você como servo do Senhor. O seu esposo olhar para você e ver uma serva do Senhor, cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer, querido. Deus quer fazer coisas maravilhosas no meio da família, mas depende de mim, depende de você.
é algo maravilhoso. Você aceita esse desafio hoje? De declarar hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Quem aceita esse desafio, levanta a mão em nome de Jesus. Eu também aceito, querido. Eu também aceito que eu e minha casa vai servir ao Senhor para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Eu e minha casa. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aceite o desafio, querido, de ser um modelo para a sua casa e viver uma vida transparente, santidade, de amor com os membros da sua família. Não deixa que viaja lá para Gálatas, fica quietinho lá. Não deixa o espírito, sabe, de mansidão, deixa o espírito de mansidão tomar conta de você. Não deixa a ira te levantar dentro da sua família, dentro do seu ar. Perdoa. Deixa Deus falar no seu coração. Quantas famílias hoje, querido, qualquer coisinha, poxa, fulano está separando, fulano isso aqui. Meu Deus, sabe o que é isso, querido? É a presença do Espírito Santo dentro do relacionamento. Precisamos, sabe, anular um pouco o que é, eu posso até falar aqui, televisão, celular. Não temos mais tempo para orar, para ler a palavra, para estar junto. Isso é uma estratégia, né, que o diabo tem lançado. Meu Deus, não tem como, porque ninguém lê mais a palavra. Ninguém se envolve mais com a obra de Deus. Estamos aqui vivendo um tempo, né, a escolinha dominical, criancinhas tudo pequenininha, foi uma festa aqui no Dia das Mães, a gente estava aqui, nós fomos presentes disso. A gente olha para aquelas criancinhas, querido, qual vai ser o futuro dessas crianças lá no mundo, se os pais não pegar e trazer aqui para a casa do Senhor? Você já parou para fazer um raciocínio sobre isso, sobre o futuro? Meus netos estão aí pequenininhos, que exemplo eu vou dar para os meus netos? Não vou deixar, querido, o mundo abraçar. Eu não vou deixar o mundo abraçar meus netos, nem sequer a minha família. Se eu puder me envolver, quanto mais, eu envolvo pouco. O pouco que eu me envolvo com a obra de Deus, eu sei que é pouco, mas eu preciso me envolver mais. Fazer a obra de Deus, de colocar tudo no altar do Senhor, para que a minha família seja abençoada e para que outras famílias sejam abençoadas. Que nós possamos saquear o bairro do Jardim Catarina e encher isso aqui de famílias abençoadas. Foi para isso que essa igreja foi plantada aqui, querido. O propósito de Deus aqui na família é grande, sabe? Eu vejo, muitas das vezes eu paro ali fora, ali, fico olhando para o templo, enorme. Deus não criou esse templo aqui, querido, por acaso. Deus criou esse templo aqui, porque família é projeto de Deus e Ele vai encher essa casa de família. Eu creio nessa palavra, querido. Eu creio nisso. Amém? Então receba a palavra de Deus com todo carinho, com todo amor. Eu não vou me prolongar mais, porque até aqui o Espírito Santo me permite falar, mas eu creio que a igreja nessa manhã recebeu a palavra do Senhor. Vamos estar louvando, vamos estar orando, mas antes de louvar, eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Pai. Te louvamos por essa palavra, Senhor, que foi ministrada nesta manhã, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, que família, Senhor, venham sair daqui nesta manhã, Senhor, diferente da forma que entrou. Que haja restauração, que haja renovo, que haja, ó Deus, maravilha nas suas famílias, Pai. E que eles possam, Senhor, botar isso em prática a cada dia, a cada manhã na sua vida, Senhor. Transforma, renova, restaura com o seu poder, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E que nós possamos, Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe rica e abundantemente. Amém? Que vocês possam ter um dia abençoado juntamente com a sua família. Ok?